Olá pessoal, a aula de hoje é sobre números em C#. Então, depois de tudo que a gente já viu, e inclusive as últimas aulas que a gente tratou de criação de variável, que a gente trabalhou com variáveis do tipo string, então agora é o momento que a gente vai detalhar e passar bastante a fundo nas variáveis que armazenam números, variáveis numéricas. Okay? Então, para isso eu preparei para vocês aqui um programa em branco, C#, só dei o .NET New Console, tirei o console writeline padrão, que aparece aqui, né, e coloquei alguns comentários com os tópicos que nós vamos ver nessa nossa aula de hoje. E a gente vai usando esses tópicos aqui para se posicionar. Okay? Então, deixa eu começar exibindo no nosso console uma frase explicativa, a mesma frase que está ali. Eu vou fazer isso com todos os grupos, porque depois a gente pode usar essa saída para alguma coisa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer em relação a números é operações com números que são inteiros. Okay? A gente quer, então, utilizar, na verdade, o tipo int. Okay? Então, eu vou começar aqui criando uma variável chamada x, vou dar um valor de 2 para ela, vou criar uma outra variável inteira chamada y, estou criando maiúscula de propósito, tá pessoal? E vou dar um valor de 5. O que eu quero fazer com essas duas variáveis? Eu quero efetuar as operações aritméticas básicas com essas variáveis e exibir os seus resultados. Tá? Eu vou pegar a primeira operação aqui, eu vou criar uma variável chamada soma, e nela eu vou armazenar o valor de x mais o valor de y. Ok? Sem nenhum problema, né? Então a ideia é que o C# pegue o valor contido em x, que é 2, e some com o valor contido em y, que é 5. Então aqui a gente tem um operador binário de soma, de adição, tá? Então ele adiciona os valores que estiverem à sua esquerda e à sua direita. Tá? E depois a gente vai exibir esse valor usando também o console writeline. E o que eu vou fazer? Eu vou usar a interpolação e vou escrever assim, ó, x mais y é igual a soma. Então, o que eu estou instruindo o C# a fazer? Mostrar o valor de x, o sinal de mais, o valor de y, o sinal de igual e o valor da soma. Vamos ver como é que isso aqui fica. Salvei. Vamos executar este programa. Demora um pouquinho para compilar. Então, ó, mostrou para a gente lá, operações com inteiros. Esse 2 aqui é o valor da variável x, esse 5 aqui é o valor da variável y, e esse 7 aqui é o valor da variável soma, que assumiu 7 por conta da soma de 2 com 5. Okay? Então, isso é uma operação básica. A gente não precisa exibir dessa maneira, tá? A gente pode exibir mais simplesmente só o valor de soma, por exemplo, também. Vou melhorar um pouquinho mais esse nosso programa. Então, além de soma, eu vou utilizar agora subtração e multiplicação. Ok? E como a gente faz? Somente muda os operadores aqui. Então agora, vamos exibir bonitinho aqui também, né? Neste caso aqui é subtração. E neste caso aqui é multiplicação. Ok? Salvei. Vamos rodar.
Então agora a gente já tem todas as três operações, né? Então eu criei uma variável soma que recebeu o resultado da operação x mais y, a variável subtração que recebeu o resultado da operação x menos y, e a multiplicação, uma variável chamada multiplicação, que recebeu a soma de o resultado da operação x vezes y. Okay? Faltou uma operação, né? Então, vamos criar uma operação chamada divisão e vamos usar aqui o operador de divisão. Ok? Vamos mudar aqui também. Agora, perceba. Aqui a gente tinha um valor esperado, né, de 7. Aqui a gente esperava mesmo que fosse menos 3. Né? Aqui a gente esperava que o resultado desse 10. E aqui a gente espera que o resultado dê 2 dividido por 5, né? 0,4. Ok? Então, vamos salvar e executar isso aqui e vamos ver se a gente tem o resultado esperado. E percebam, então, que 2 dividido por 5 deu o resultado 0. Mas, professor, o que está acontecendo aqui? Tá? Lembrando, a gente tem um resultado armazenado numa variável inteira. 0,4 não é inteiro. Okay? Então, quando a gente usa a divisão numa operação que ela é inteira, que ela tem que dar um resultado inteiro, isso aqui vai se perder e vai ficar 0 e não 0,4. Okay? Esse é o resultado esperado para uma operação com inteiros. Portanto, né, a gente tem que saber que quando nós precisarmos dos sinais decimais, dos valores decimais, nós não vamos poder usar operações inteiras. Nós vamos usar operações de outros tipos, como, por exemplo, os tipos de pontos flutuantes. Okay? Então, antes de continuar, eu só quero renomear essas variáveis aqui. Então, vou colocar o cursor em cima da variável, apertar F2. Vou só renomeá-las usando a palavra int antes. Como nós vamos criar muitas variáveis nesse programa, vai ficar mais legível posteriormente, né? Nesse momento não, mas posteriormente sim. Isso aqui é bem prático. Perceba que ele vai renomear em todos os pontos. Só apertar F2. Ok? Então vamos lá. O próximo ponto que a gente vai lidar são, então, esses números com casas decimais, né? Esses números que a computação chama de números em ponto flutuante. A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer com ponto flutuante é escrever o número. No caso do número inteiro é muito fácil, né? Você coloca o número diretamente e está tudo certo. Então, no caso dos números em ponto flutuante, você tem muitas variações. Então, vamos ver como é que a gente escreve um número em ponto flutuante, né? Um número escrito direto na linguagem de programação é o que a gente chama de literal. Né? Literal é um número que deve ser interpretado da mesma maneira que ele foi escrito. Okay? Por isso, um literal. Então, vamos lá. Nesse momento, para exemplificar os pontos flutuantes, eu vou tratar com o tipo double, tá? Mais para frente a gente vai diferenciar um pouquinho melhor. Mas poderia ser float aqui, o que eu estou falando serviria do mesmo jeito. Tá? Vou começar criando uma variável A. Nós vamos criar várias, então eu vou escrever elas conforme a sequência das letras. Não façam isso numa situação real, isso é só para um exemplo. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma variável A que contém o valor 1. Então, eu posso criar um valor inicial muito parecido com o int, okay? Se o nosso valor for inteiro, okay? Sem nenhum problema.
Outra maneira, e eu vou criar um B, é usando o sinal de número positivo. Okay? Esse sinal aqui é um operador unário, porque ele só tem um valor a ser processado. Diferente desse mais aqui, que era binário, que precisava de 2 valores. Esse aqui é o sinal numérico mais 1. Okay? Da mesma maneira que temos o sinal numérico mais 1, nós temos o sinal numérico menos 1. Então, aqui a gente tem já um valor diferente, né? Então, C vai ter um negativo, enquanto A e B tem um positivo. Okay? Outra maneira de escrever é agora sim escrevendo números com casas decimais. Então, se eu for escrever, por exemplo, 0,1, né? Um décimo, 0,1 aqui, eu vou usar nos meus literais sempre o separador de decimal ponto. Por quê? Porque C# é uma linguagem que foi escrita em inglês. Então, ela vai usar nos seus literais o separador ponto, como é na língua inglesa. Então, perceba, nesse momento estamos falando de literais, escritos diretamente no nosso programa. Okay? Outra maneira de fazer isso, quando você tiver 0 à esquerda, você pode omiti-los. Okay? Então, ponto 1 é a mesma coisa que 0,1. Okay? Outra coisa que você pode fazer é iniciar uma variável com um valor 0 à direita. Isso aqui também vai dar o mesmo resultado disto aqui. Outra coisa que você pode fazer é usar notação científica. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Notação científica, vocês sabem que é um número, né? Por exemplo, 1,3 vezes 10 elevado a um valor. Por exemplo, 12. Tá? Isso aqui é um número em notação científica. Como é que você escreve esse mesmo número no C#? Você vai colocar 1,3, você vai colocar a letra E, tudo junto, e depois vai colocar o número 12, este número aqui. Okay? Então, esta é a maneira de se escrever um número em notação científica. Se aqui for elevado a menos 12, que é um número muito pequeno, também você pode escrever menos 12 aqui, sem nenhum problema. Okay? E se o número base for negativo, você também pode fazer. Então, aqui, digamos que eu queira esse número aqui em notação científica. Né? Então, eu vou ter 1e a menos 1. Okay? Se eu quiser o próprio número 1, né? 1e a 0, que é 1 vezes 10 elevado a 0, que é 1, né? 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1. Então, esse aqui é o mesmo número. Okay? E outra coisa que a gente pode fazer é, ao escrever um número, se em algum momento não ficar claro que esse número aqui é um double, né? Você pode, no final do número, escrever a letra D e deixar evidente que esse número aqui você está escrevendo do tipo double. Okay? Então, isso é muito útil quando você estiver misturando tipos de variáveis. Tá? Vamos ver já já como é que isso aqui vai ficar. Tá? Então, o símbolo de números do tipo double, de literais do tipo double, é a letrinha D ao final. Okay? Então, vamos ver esses números sendo exibidos. Né? Console write line. O que eu quero fazer aqui? Então, eu quero uma interpolação onde eu vou dizer assim, que A é igual ao valor de A. Okay? E vamos copiar para B, C, D, E, F, G, H. Então, vamos lá. Agora eu não posso usar aquela questão de renomear, né? Mas o que eu posso fazer? Tem algum atalho para fazer essa mudança de
duas vezes na mesma linha? Tem. Então eu posso pegar aqui o caractere que eu estou trabalhando e posso apertar Ctrl D. Percebam que quando eu apertar uma segunda vez Ctrl D, ele repetiu o cursor na próxima repetição da mesma palavra. E eu posso colocar B e ele muda nos dois. Quando eu pressiono ESC, ele volta o cursor. ESC duas vezes, né? Ele volta o cursor para o normal. Tá? Então vamos fazer aqui de novo. Ctrl D duas vezes. Letra C, setinha para baixo. Letra D, letra E, olha que facinho. G e H. Okay? Visual Studio Code é sensacional para isso. Então vamos rodar aqui e vamos ver como é que isso fica. Então, compilando, temos que ver os números mais ou menos naquela sequência que a gente imaginou, né? Então, A e B receberam o número 1 positivo, C recebeu o número 1 negativo. D e E receberam 0,1, ok? O F também recebeu 1. O G, 1 vezes E elevado a 0, que é 1, né? Ok? Tá aqui, ó. E H também 1 com o símbolo de double. Então, percebam que internamente, né, todas essas variações funcionam. Tá? Maravilha. Então, agora que a gente sabe escrever números em ponto flutuante, agora a gente pode fazer algo parecido com o que a gente fez aqui para os inteiros, só que para os outros tipos. Né? Então, vamos começar pelo double. Então, eu vou começar com a variável double. Vou chamar de double x. Então, lembra que a gente ficou aqui no final com uma int x? Né? Vou fazer o equivalente aqui. Uma double x. E eu vou gravar lá o número 2. Na double y, eu vou gravar o número 5. Okay? Que era um exemplo parecido com aquele que a gente fez lá para os números inteiros. Né? E aí, eu vou ter uma double chamada double soma, onde eu vou usar o quê? Double x mais double y. Ok? E agora a gente pode fazer o nosso console writeLine e fazer a nossa interpolação aqui. Então, o que eu vou querer exibir aqui? Eu vou exibir que double x mais double y é igual a double soma. Vamos ver se a soma funciona como nós gostaríamos. Ó, o que nós temos aqui, ó, 2 mais 5 igual a 7. Então percebam que para essa soma não houve diferença. Vou só colocar o nosso console writeLine aqui para nos acharmos lá e entendermos do que é esse exemplo. Tá. Então, feito para soma, podemos repetir agora para subtração. E aqui vai ser menos, né? E aqui também para a multiplicação. E aqui vai ser vezes. Aqui menos aqui vezes. E aqui temos que mudar, as variáveis para double subtração. E aqui para double multiplicação. Ok? Vamos ver se deu certo. Ó, percebam que era mesmo os valores que a gente imaginava. Tá? Mas aqui usamos um exemplo com números que são inteiros, né? Claro que não teria nenhum problema se eu fizesse aqui 2.1, 5.256. Não teria nenhum problema, tá? Vamos ver que ele vai fazer normalmente. Okay? 2.1 mais 5256, 7356. Okay?
Esse 1 mais o 256 aqui deu 356, é exatamente isso. Okay? Mas, por enquanto, eu quero trabalhar com números sem casas decimais. O que faltou aqui? Faltou a nossa divisão, né? Então, vamos fazer aqui o nosso double, divisão, e vamos fazer mais uma entrada aqui com a divisão. E vamos ver se agora ele consegue fazer a divisão mostrando as casas decimais. Ó, percebam que agora ele conseguiu fazer perfeitamente. Ó, 2 dividido por 5, 0,4, porque está trabalhando com um valor que é em ponto flutuante. É um valor que permite casas decimais. Ok? Maravilha! Vamos agora para o próximo tipo. Vamos agora utilizar um outro tipo em ponto flutuante, que é o tipo decimal. Vamos começar identificando aqui. E agora nós vamos fazer algo parecido, né? Vamos criar uma variável do tipo decimal. Eu vou chamar de decimal x e vou gravar 2. Esse procedimento. Decimal y, opa. E vou gravar 5. Ok? Depois eu vou criar o nosso decimal soma, que vai ser o nosso decimal x mais nosso decimal y, e vou exibi-lo usando aqui uma string interpolada que vocês aprenderam na aula de strings. Decimal x mais decimal y igual a decimal soma. Vamos ver se ele consegue fazer a soma. Faz a soma perfeitamente, como se esperava. Então, vamos para as próximas operações. Então, eu quero a subtração e a multiplicação. E agora eu quero exibir também a subtração e a multiplicação. Decimal subtração e decimal multiplicação. Então, vamos ver agora como ficou. Deve ter ficado com os resultados corretos, sem nenhum problema. Então, variáveis do tipo decimal também permitem fazer esse tipo de operação. Ok? Faltou a divisão, né? Então, vamos lá. Fazer aqui a divisão. Dividido. Decimal. Divisão. Vamos ver o que aconteceu. Então percebam que neste momento a gente consegue colocar na mesma tela. Ó. Usando o double, a gente teve 0,4. Usando o decimal, a gente também teve 0,4. Mas então, por que eu tenho as duas, se elas aparentemente fazem a mesma coisa? Para que a gente possa entender a diferença, nós vamos precisar seguir para o próximo tópico, que é o tópico de formatação. A gente vai precisar controlar um pouquinho melhor
como esses números são exibidos para poder entender o que está acontecendo, qual é a diferença que há entre esses dois tipos de variáveis. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é exibir este número aqui e este número aqui, que para a gente conseguir entender o que está acontecendo de diferente aqui. Então, a primeira maneira que eu vou exibir esses dois números é exibindo puro, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, double e vou chamar double divisão. Depois eu vou fazer aqui decimal e vou escrever aqui decimal divisão. Então eu vou exibir lado a lado o valor da variável double divisão e o valor da variável decimal divisão. E vou escrever aqui que nesse caso está sem formatação. Vamos ver o que acontece. Então, em vez de ter que olhar em cima e embaixo, né, vamos montar aqui uma visão mais clara do valor dessa variável. Então, olha aqui, ó, sem formatação, né, mandei o valor das duas variáveis e eles carregam aqui, 0,4, parecem exatamente iguais. Agora eu vou fazer uma cópia dessa linha e vou colocar aqui uma formatação como número, formato número. Eu vou dizer explicitamente para o C# que aqui eu estou exibindo um número. Como é que eu faço isso? Vindo aqui, ó, dentro da variável interpolada, ao final dela, colocar 2 pontos e o código de formatação. Então, se eu colocar N, eu estou dizendo para o C# que o valor desta variável tem que ser formatado com este padrão. O padrão N significa número. Vamos ver como é que fica mandando ele formatar como número. Okay? Vocês vão ver que percebam que funcionou a diferenciação, né? Eu vou fazer diferente aqui. Vou colocar um outro símbolo, porque essa vírgula aqui vai atrapalhar a gente. Novamente, isso, ficou melhor assim, né? Então, ó, percebam que quando eu mando formatar como número, ele usa por padrão 2 casas decimais, ok? E não uma quando eu não disse formatação nenhuma. Tá? Uma coisa importante que eu pulei, né, lá atrás é que apesar de os literais usarem ponto para definir dentro da linguagem de programação, quando você exibe, o C# te mostra com vírgula, porque ele está convertendo para a língua do seu sistema operacional, para a cultura do seu sistema operacional. Como a cultura PTBR, que está no meu sistema operacional, usa vírgula para separador de decimal, este foi o padrão que ele seguiu. Tá? Mesma coisa aqui. Okay? Tinha pulado e esqueci de falar lá atrás. Vamos ver uma outra formatação. Eu também posso vir aqui, em vez de usar N de número, usar C. C é o formato de moeda. Então, toda vez que eu precisar exibir dinheiro, eu vou usar a formatação C. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Então, o C# já coloca para a gente, ó, o R cifrão, a quantidade de casas decimais e a vírgula de acordo com a cultura do sistema operacional que está instalado. Tá? Isso aqui ele está mudando somente na exibição, tá, pessoal?
quando você coloca aqui na formatação, é somente para exibição. O valor da variável continua intacto. Okay? Tanto que vocês estão vendo que a gente está usando ela uma vez atrás da outra. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é trabalhar melhor com a variável do tipo n. Tá? Então, é possível que você especifique o número de casas. Então, por exemplo, digamos que eu queira número com 4 casas decimais. O que eu vou fazer? Eu só vou escrever o número 4 aqui, depois do n. Okay? Vamos ver como é que fica. Olha lá, poderia fazer isso com o C também, tá? Não é muito convencional, mas, por exemplo, você pode querer fazer isso no caso de, por exemplo, digamos que você esteja trabalhando com um posto de gasolina e você precisa de três dígitos, né, para um preço de combustível, por exemplo. Alguns produtos permitem que se trabalhe com 3 casas decimais, né? E agora eu vou usar essa formatação para exibir um número com 30 casas decimais. Tá? 30 casas. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Então agora a gente tem o número 0,4, né, calculado lá pela divisão de 2 por 5. E a gente percebe que a variável do tipo double, ela armazena 0,4, 0,00000 e uma sujeira aqui. Ó. E o decimal, 0,4, 0,00000 bonitinho. O que é isso, pessoal? O computador não sabe fazer conta? O computador sabe fazer conta. A diferença é, a gente tem que saber pedir a conta certa. Tá? O que a gente fez aqui foi o seguinte, quando a gente operou dois números do tipo double, nesta situação aqui, ó, a gente pediu que ele usasse a aritmética de ponto flutuante normal, mas a gente não especificou, né, nada diferente do cálculo padrão do sistema operacional. Tá? E o que ele fez aqui? Ele fez uma operação de ponto flutuante que sempre tem erro de arredondamento. Isso é normal na computação. Não existem infinitas possibilidades em computação, pessoal. Infinito é na matemática. Na computação é tudo finito. Então, existe uma precisão aqui, uma certa quantidade de dígitos, onde o computador consegue fazer as contas sem perder precisão. Depois, isso aqui não pode ser garantido. Tá? Vamos olhar aqui na própria documentação da Microsoft, do C#, onde ele fala as características dos tipos em ponto flutuante. Né? Então, a gente tem o float, o double e o decimal. Né? Então, o float ele funciona exatamente igual ao double, né? Só que ele ocupa metade do espaço. Não. O float tem 4 bytes e o double tem 8. Mas eles funcionam exatamente igual, tá? Tudo que eu estou falando para o double vale para o float também. O float ele tem uma precisão que está entre o 6º e o 9º dígito. O double, uma precisão que está entre o 15º e o 17º dígito. Então, ó, na verdade, você vai poder garantir, eu não sei, eu não contei aqui, mas provavelmente o 14º, 15º deve estar mais ou menos por aqui. Ó. Que é até onde você pode garantir precisão das contas. Dali para frente, ele pode errar, mas percebam que é um erro muito pequeno. Para a maioria das coisas, isso aqui é insignificante. Okay? O tipo decimal, ele já tem uma precisão, ó, de 28, 29 dígitos. Então percebam que ele é muito mais preciso. Então mesmo com 30 casas, ele não chegou a perder nada aqui. Mas então, qual é a diferença? Né? O que acontece que o computador
faz isso? Por que ele não usa decimal sempre? Tá? Por que ele tem que usar isso aqui? Porque a aritmética double é muito mais rápida do que a decimal. Double, todas as operações são feitas em binário, puro. Quando você usa decimal, na verdade, o que você está fazendo? Você está pedindo para o computador fazer todas as contas usando aritmética decimal. Então ele vai seguir um algoritmo mais ou menos como aquele algoritmo que a gente aprende lá na primeira, segunda série para fazer conta. Tá? Do fundamental, né? Lá no comecinho. Isso aqui é muito mais lento do que fazer aritmética binária, que é muito rápido. Tá? Então isso aqui, ela vem com alguns preços, né? O primeiro preço é o armazenamento, perceba que uma variável décima ocupa o dobro de memória, e o custo de processamento. Porém, percebam que a precisão é incrível. Tá? Aí você pode falar, professor, mas eu não preciso disso aqui tudo, né? Isso aqui não tem problema, eu pego, mando exibir as 2 primeiras casas e acabou. Ok, mas se em algum momento você precisar testar o valor dessa variável, por exemplo, você quer saber se um determinado número é igual a algum outro número, você vai ter um problema com essa precisão, porque isso aqui nem é garantido. A próxima vez que eu executar isso aqui, pode ser que essa precisão seja um pouquinho diferente dependendo dos valores de entrada. Tá? Então, você tem muito problema para comparar igualdade de números double. Na verdade, você nunca pode fazer isso. Tá? Nunca compare se um número double é igual a outro número double, porque isso está errado. Você vai encontrar bugs que você não vai conseguir corrigir quando você tiver isso. Para que você possa testar a igualdade tranquilamente, você usa o tipo decimal. Okay? Por isso que eu recomendei na aula de tipos de dados que para número a gente usasse sempre os decimais. Tá? Especialmente, né, esse tipo foi criado especialmente para que se trabalhasse com dinheiro. Tá? Isso aqui pode parecer pouco, mas dependendo do que você estiver falando em transações financeiras em termos de dinheiro, onde são feitas muitas operações, eu não estou nem falando de movimentações, estou falando de operações mesmo, uma soma, uma multiplicação, uma divisão, um percentual, aí movimenta para cá, movimenta para lá. Esses erros vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e em algum momento eles podem chegar a alterar balanços e contabilidades de empresa e coisas assim. Então, por isso a gente usa para dinheiro somente o tipo décimo. E a gente deixa o tipo double para questões mais científicas, onde você pode lidar com esse problema. Né? Digamos que você está calculando, por exemplo, movimentação de um polígono 3D na sua tela. Né? Esse tamanho aqui você pode desprezar. Né? Isso aqui não vai dar provavelmente, dependendo da conta que você está falando, não vai chegar a dar 1 pixel, por exemplo. Ou se der 1 pixel, talvez não seja um problema, vale a pena pela performance. Então, isso aí é um preço que a gente paga para ter algo mais preciso. Né? Então, de maneira geral, quando puder usar, use o tipo decimal aqui nesse nosso curso. Okay? Maravilha. Então, a gente aprendeu a formatar e acabou aprendendo também a diferença aqui entre double e decimal a partir da formatação. Digamos agora, né, nosso próximo tópico, que você tenha mistos, né? Então que você tenha que trabalhar decimals e doubles na mesma operação. Se você tiver que trabalhar inteiros com double, você não vai ter problema. Ou se você tiver que trabalhar inteiros com decimal, você não vai ter problema. Você vai ter problema se você tiver que trabalhar double e decimal simultaneamente. Tá? Se isso acontecer, e eu vou montar um exemplo aqui onde isso pode acontecer. Então, vou criar uma variável aqui chamada double, vou chamar ela de double conversão. Não vou chamar de... Pode ser, double conversão, igual... Eu vou pegar aquela variável double x, que a gente já tem lá em cima, que vale 2, e vou somar com decimal x,
que também vale 2, só que em decimal. Lembra disso? Perceba, ó, que imediatamente o Visual Studio Code já mostrou para a gente um erro. Vamos parar o mouse em cima. Ó. O que diz? Ó? Ele diz que o operador mais não pode ser aplicado em double e decimal simultaneamente. Okay? Ele não deixa. E o contrário também é a mesma coisa. Então, se eu pegar aqui e criar uma variável decimal, chamar ela aqui de decimal conversão, e eu tentar pegar aqui, ok, pode ser a mesma soma. Percebe que ele também não deixa. E ele fala a mesma coisa. Não consigo fazer essa soma. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar um comando do C# que possa fazer um número decimal virar um número double equivalente, e a mesma coisa, um número double virar um número decimal equivalente. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, essa variável eu defini ela como double. Então, quem eu tenho que acertar? Essa variável aqui já é double, mas essa aqui não, né? Então, eu preciso consertar esse cara, transformando ele em double para que essa soma possa acontecer. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou usar a função convert.toDouble. Então, convert é um objeto do C#, uma classe do C#, assim como console, né, que tem comando aqui. Então, a classe convert tem um comando chamado toDouble. Então, ela vai permitir converter alguma coisa para double. Então, o que ela vai tentar fazer? Se aqui dentro eu tiver colocado um valor que tem equivalente em double, esse comando vai funcionar. Então percebam que agora ó, já não tenho mais erro nessa linha. Não sei ainda se deu certo, mas já não tenho mais erro na linha. Nessa segunda situação, a variável que vai receber o valor é uma variável decimal. Então quem eu preciso converter? Esse cara aqui já é decimal, mas esse aqui não. Então é esse aqui que eu preciso converter. Vamos lá, convert.to, e agora não é toDouble, né? É toDecimal. Okay? E aí a gente conseguiu fazer o comando não dar erro. Então, vamos ver se isso realmente funciona. Né? Console.writeLine. E aí vamos criar lá double igual a double conversão e decimal igual a decimal conversão. E vamos ver se isso aqui funcionou. Tá? Então, o que eu estou querendo fazer? Pegar essa soma de um número que era double com um número decimal e ter um resultado double. E a mesma coisa, a soma de um número que era double com um número decimal e ter um resultado decimal. Então percebe que ele funciona perfeitamente, okay? Desde que você faça as conversões. Essa classe convert, vocês vão ver que ela tem diversos tipos. Tá? Então você pode converter uma coisa para outra muito facilmente. Por exemplo, a gente pode usar convert to int 32 se você quiser converter para o tipo int. Percebam que eu tenho 16, 32 ou 64. A gente usa to int 32 para ter o int correto. Okay? Se em algum momento vocês precisarem converter um valor para int. Ok? Vamos lá. Falando nisso, né, vamos para o nosso próximo tópico, que é trabalhar com conversões. Só que agora envolvendo strings. Okay? Então, a gente só fez conversões de números, né? Agora vamos fazer conversões envolvendo strings. Então, digamos que você tenha a seguinte situação. Você tem uma variável double chamada, vou chamar de double string. Ok? E você quer gravar nela o valor, sei lá,
5, né? String não é literal, então tem que usar a cultura. 5,3. Perceba que isso aqui é uma string, está dentro de aspas, né? O que o C# nos diz? Que não é possível converter string em double de maneira implícita, né? Então eu preciso fazer isso de maneira explícita. E a gente já sabe como fazer, né? Então eu posso pegar essa string aqui e chamar lá o convert.toDouble. E aí você vai conseguir. Da mesma maneira, a gente pode fazer aqui, né? Em vez de chamar essa aqui de décimo, então vou chamar aqui também de décimo. E aqui vou converter para toDecimal. Vamos ver como é que ficam esses caras. Então vamos dar um console writeLine. E vamos fazer lá double igual, como é que nós chamamos ele? Double string, né? Double string. E no decimal chamamos de decimal string. Vamos ver se essas conversões partindo de uma string funcionam. Olha lá, a gente conseguiu obter o número 5.3, né? Percebam que é o número mesmo, né? Okay? Não é uma repetição da string, é o número. Tá? Tanto que se você colocar aqui, ó, número com 4 casas decimais, você vai ver que não é o mesma string que a gente digitou lá, né? É o número mesmo. Okay? Vamos ver se funcionou. Percebam, agora eu consegui colocar as casas decimais sem nenhum problema. Okay? Outra coisa que você pode fazer é criar uma variável string e chamar de... fazer o contrário agora, né? Pegar uma double e uma decimal e converter em string. Tá? Vou fazer aqui em cima, vai ser melhor. Então, nós vamos ter uma string chamada string double. E aí eu vou ter agora o contrário, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter lá... Vamos até pegar aquela nossa double x, a double divisão, pode ser, que a gente usou lá em cima. Okay? Olha o que acontece, ó. Double divisão é uma variável double e ela não pode ser gravada numa variável string double chamada string, do tipo string chamada string double. Tá? Então preciso fazer a conversão. Novamente, né, preciso fazer a conversão, vou usar convert.toString e o nome da variável. Okay? Essa é uma maneira. Tá? Porém, essa não é a maneira mais prática de se fazer isso. Tá? Existe uma maneira um pouco mais prática, nesse caso, que é usar o método toString direto na variável. Então, você pode pegar essa variável aqui, direto, e chamar toString. Okay? Que vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer aqui também para décimo. E aí nós vamos usar, em vez da double divisão, a decimal divisão. E vamos ver se isso aqui deu certo. Então aqui a gente vai ter a string double e a string decimal. E vamos ver se ele vai conseguir exibir. Perfeito. 0.4 é o valor, né, de double divisão e de decimal divisão. Percebam que aqui, neste caso, eu não vou usar a formatação aqui, se eu quiser escolher as casas decimais, porque isso aqui é uma string, eu não posso formatar
não posso usar essa formatação porque ela é para números. Só que eu já fiz previamente a conversão. Como é que eu faço para colocar esse tipo de coisa quando eu fizer a conversão usando o método toString? Eu vou passar aqui dentro. Então eu posso passar aqui dentro este valor na hora de fazer o toString, o mesmo valor que eu escreveria aqui. Porém, eu preciso passá-lo aqui entre aspas. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Maravilha, funcionou. Agora a gente tem exatamente esse carinha formatado. Isso nos leva para o nosso último tópico de entender por que eu vou precisar fazer conversão de string para número. Não parece muito óbvio no primeiro momento, mas isso aqui acontece bastante, tá? Toda vez que você pedir para o usuário digitar um número, ok? Vamos fazer isso. Console write, só que eu vou escrever só write, porque eu vou pedir para ele digitar, né? Então, digite um número. Não quero quebrar a linha, porque eu quero que o cursor fique na mesma linha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável string, e nessa string eu vou chamar ela de número digitado. Opa. E vou obter uma digitação do usuário com readline. Depois, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou exibir aqui uma string. Eu vou dizer assim, string é igual a isto aqui, e depois eu complemento com os demais tipos. Então, aqui vai número digitado. Vamos ver se a gente conseguiu obter uma string com a digitação do usuário. Ó, parou, né? Para eu digitar alguma coisa, vou digitar o número 5, e temos lá 5. Vou digitar, detei novamente, 5,7. Ok, a string 5,7. Percebam que eu ainda estou trabalhando com string, né? Não tem nenhum trabalho com números. Então, posso digitar qualquer coisa que ele repete a qualquer coisa ali, né? Isso é uma string. O que a gente quer fazer agora? Digamos, né, que eu queira mesmo um número, porque eu quero operar esse número. Eu quero fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão, né? Então, eu vou precisar de um valor double equivalente ao número que foi digitado. Ok? E aí, o que eu tenho é essa variável número digitado. Esse número digitado ficou ruim, né? Vou chamar de string digitada. Acho que vai ficar melhor. String digitada. Okay? Então, eu só tenho a string que foi digitada. O que eu tenho que fazer aqui? A gente já sabe, né? Convert. Convert.to double a string digitada. E a mesma coisa, se eu precisar desse valor em decimal, só que aí eu vou usar convert to decimal. Okay? E aí a gente pode ver como esse cara fica nas 3 situações. Então, decimal fica assim e double fica assim. Então, aqui vem double digitado e aqui vem decimal digitado. E vamos ver se isso aqui deu certo.
Então, pediu para eu digitar um número, vou digitar o número 8. Olha lá. Agora eu tenho 8 como uma string, 8 como um double e 8 como um decimal. De novo. 8,7. Ok. Percebam que eu usei vírgula, porque é a cultura do meu computador. Só para confirmar, vamos ver, se eu digitar, sei lá, 6,45, o que vai acontecer? Na hora de converter, ele vai ignorar esse ponto e nós vamos ter um número 645 e não 6,45. Esse é o comportamento do two double e do two decimal. Okay? Muito cuidado com isso. Pode criar uns bugs bem estranhos. Tá? E se você, por um acaso, escrever texto, o que vai acontecer? Seu programa quebra com o erro. A string de entrada não está no formato correto na hora de fazer o two double. Ok? Então, na verdade, neste comando aqui, ele deu erro. Futuramente, a gente vai aprender a lidar com esses erros, mas é importante que isso aqui não passe para não gerar resultados indesejados. Ok? Então é isso, pessoal. A gente viu bastante coisa sobre como trabalhar com números e esse era o nosso objetivo para hoje. Né? Espero que vocês revejam e tentem fazer esses exemplos com mais calma, porque é a partir dessa teoria, né, desses comandos, que vocês vão conseguir usar operações mais complexas lá no C#. Tá? Então, para obter os valores nas variáveis, essa aqui é a aula. O que fazer com esses números, a gente fica para uma próxima aula. Okay? Então, muito obrigado, gente, e até a nossa próxima aula.